Continuamos a parábola, o capítulo 13 de São Mateus, que traz 7 parábolas sobre o reino de Deus. Domingo passado, se vocês se lembram, vimos a parábola principal, que é a do semeador, que semeia nos diversos tipos de terreno. Hoje é uma parábola parecida. Hoje são 3. 2 pequenas, muito claras, uma do mundo masculino, o homem que semeia um grão de mostarda, e a mulher que mistura um pouquinho de fermento em 3 medidas de farinha. Diz que 3 medidas é muita farinha. E o mundo feminino, né, da cozinha, da culinária. E as 2 parábolas mostram que o reino de Deus começa pequeno, começa insignificante. O grão de mostarda é uma sementinha quase microscópica. Quando cresce, vira uma árvore enorme. As aves do céu vêm fazer seus ninhos aí. O cristianismo começou com um grãozinho de trigo que morreu, Jesus. E em pouquíssimo tempo, os apóstolos, transformados pelo Espírito de Jesus, por aquele amor que ele teve, foram pelo mundo. E a igreja cresceu, o reino de Deus se espalhou por toda parte. Assim como um crescimento extensivo, mas também interno, o fermento na massa. É impressionante. A mulher mistura o fermento, um pouquinho de fermento, não pode ser muito. Ele se dissolve, ele morre na massa e, tendo paciência para que ele fermente, ele faz crescer aquele pão, aquele bolo, né? Se torna gostosíssimo. Assim, o reino de Deus tem um dinamismo interno, profundo. Tá bom, mas a parábola maior, que mereceu até uma explicação de Jesus, que é mais difícil, é essa do trigo e do joio. Essa parábola é maravilhosa, porque ela nos convida à paciência. O Senhor semeou a boa semente, o trigo, no seu campo. Mas de noite, um inimigo semeou o joio. O joio, ele é nocivo. Diz que quando o joio e o trigo, quando crescem tão novinhos, são muito parecidos. Muito parecidos. E depois que crescem, aí se distinguem. Eu estava pesquisando um pouco na internet, qual é a diferença do joio e do trigo? O joio, o trigo, quando amadurece, ele pende. O fruto pesa, ele pende. Né? O joio, ele está sempre ereto. Já dá para tirar uma lição daí, né? O sinal de que alguém é trigo é que ele consegue se humilhar. Aquele que não tem fruto é sempre um orgulhoso, soberbo, que está sempre ereto. E é venenoso o joio. E os apóstolos, aqui fala que os servos, quando viram que no meio do trigo tinha joio, quantos de nós hoje também nos escandalizamos com o mal no mundo e na igreja? Por que Deus não faz alguma coisa? Por que Deus parece que silencia, não age, não faz justiça, não separa o trigo do joio? O Senhor, olha a resposta de Cristo. Não. Eles perguntam, queres que vamos arrancar o joio? Ele fala, não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Porque ele é parecido no começo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo, arrancai primeiro o joio, amarrai-o em feixes para ser queimado.
E recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Irmãos, é uma palavra bonita sobre duas realidades muito pouco faladas, mas importantíssimas: o céu e o inferno. O céu é o celeiro onde o Senhor recolhe o trigo, aquilo que tem valor, que tem peso, que é útil. E será queimado todo o joio, que é nocivo, que não faz bem para ninguém. Mas isso, a paciência de Deus, que é preciosa, que é o centro desse evangelho, porque aqui a primeira leitura fala disso, que Deus poderia manifestar a sua força, eliminando o mal do mundo, mas Ele tem paciência, Ele é indulgente, Ele modera a sua justiça. Por que Ele faz isso? Assim procedendo, ensinaste ao povo que o justo, aqui fala, deve ser humano, amigo dos homens, filântropo, quer dizer, amigo dos homens. O justo é amigo dos homens, não é inimigo. E a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. O Senhor espera, esperando a conversão. Irmãos, vou exemplificar, que eu acho que é mais simples para entender isso aqui. Se Cristo, quando Saulo, que depois virou Paulo, quando ele era Saulo, era perseguidor da igreja, ia para Damasco prender os cristãos, segurou a roupa dos que apedrejaram o Santo Estevão. Se Cristo tivesse eliminado o Saulo ali, nós não teríamos o maior apóstolo de todos, que é São Paulo. Se Santo Agostinho, li umas coisas lindas sobre Santo Agostinho comentando esse evangelho, tivesse sido eliminado quando ele vivia passando por umas seitas, foi maniqueu, foi rebelde, não queria se batizar, era um orgulhoso, né? Muito capaz, muito inteligente, e achava que o cristianismo era uma coisa, né? Se Deus tivesse eliminado ele ali, não teríamos um dos maiores santos de toda a história da igreja. A paciência de Deus, a insistência da oração de Santa Mônica geraram Santo Agostinho. Por isso, irmãos, que uma palavra maravilhosa que nos convida à paciência. Santo Agostinho fala umas coisas lindas sobre o joio e o trigo. Quer ver? Ele diz: os maus existem no mundo, ou para que se convertam, ou para que por eles os bons exercitem a paciência. Nos presbíteros, nos padres, há trigo e joio. E entre o povo, há trigo e há joio. Os bons tolerem os maus mudem e imitem os bons. Genial, né? Porque, irmãos, o joio e o trigo está dentro de nós, não está fora. É perigosíssimo separar, né? E houve na história da igreja muitas heresias, né? E tinha uma delas que se chamava donatismo. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu anotei, mas não sei onde é que está. Isso. Esses donatistas, era Donato, era um presbítero, né? Que achava que a igreja era feita toda ela e só de pessoas boas. A igreja, um jardim fechado, a arca de Noé, né? Só aquele pouquinho que se salva. Os outros, o mundo são os filhos do maligno e sem esperança de salvação. Santo Agostinho, com a sua sabedoria, com a sua experiência, porque ele experimentou a paciência de Deus, ele experimentou a misericórdia. Se Deus tivesse julgado e condenado quando era ainda um soberbo orgulhoso, não teríamos um santo. E quantos santos que se santificaram lendo Santo Agostinho, conhecendo
a história da sua vida e da sua conversão. Então, ele fala que a igreja é um campo dentro do qual crescem juntos o trigo e o joio, bons e maus. Ele diz: quantas ovelhas estão fora e quantos lobos estão dentro? E diz: o mundo não se divide em filhos das trevas e filhos da luz. Antes, somos todos filhos das trevas, todos joio, destinados, porém, se quisermos, a nos tornar filhos da luz e bom trigo, acolhendo o reino e convertendo-nos. Irmãos, é maravilhoso isso, porque se eu tiver consciência disso, eu vou ter uma atitude de misericórdia, também de paciência com os outros. Né? Muito importante isso. Vocês veem, também no tempo de Jesus, tinha os fariseus que se escandalizavam que Jesus sentasse na mesa, na casa do Mateus, né? Falaram: o vosso mestre come com os publicanos e pecadores. E Jesus escutou aquilo e ele respondeu, falou: eu não vim, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ou seja, para eu acolher a Cristo, eu tenho que reconhecer que eu sou pecador. E a igreja é uma assembleia de pecadores perdoados, amados e transformados, mas que exatamente por causa disso tem misericórdia dos outros, não vive numa atitude de condenação e de desprezo dos outros. Espero que Deus nos ajude, nos dê a todos esse espírito. Tá bom, irmãos? Hoje o Papa determinou o 4º domingo de julho, o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. É o 3º Dia Mundial dos Avós. Levante a mão quem é avô aqui, ou avó. Olha só, Nossa Senhora, quanta gente. Que beleza, tá bom. O Papa fez uma mensagem muito bonita, ele comentando o encontro de Maria, a jovem Maria de Nazaré, com a idosa Isabel. As duas se encontram e as duas bendizem. A Isabel bendiz Maria: bendito és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, que é Jesus. E Maria bendiz a Deus com o Magnificat. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Maria era trigo da mais pura qualidade, né? Ela não tem soberba de se vangloriar, de se achar tal. Ela glorifica a Deus, ela elogia, bendiz a Deus, porque Deus fez maravilhas na sua vida, né? Então, o Espírito Santo, olha que bonito que o Papa diz, o Espírito Santo abençoa o encontro fecundo entre gerações diversas, avós e netos. O Espírito Santo abençoa e diz, o Papa fala: fechem os olhos e imaginem o abraço, o encontro dessas duas mulheres, a Virgem Maria, que está grávida de Cristo, e Santa Isabel, que está grávida de João Batista, já no 6º mês. E o Papa convida a fazermos aos netos, a fazerem algo pelos avós e pelos idosos. O Papa diz: não os deixemos sozinhos. São presença preciosa nas famílias e na comunidade, porque os avós preservam as raízes. Aliás, os avós são as raízes daquela família. E como é importante os netos conhecerem, perguntarem, conhecerem a história da sua família. O Papa fala umas coisas muito bonitas aqui.
Os idosos entregam ao presente um passado necessário para construir o futuro. Aliás, uma árvore que não tem raiz, ela não se sustenta. Como é importante as raízes, as nossas raízes, nossos avós, nossos pais, né? Então, o Papa, só para encerrar, ele faz um convite aos peregrinos, porque ele fala, o Dia dos Avós está muito perto da Jornada Mundial da Juventude. Então ele fala, não é por acaso que essas duas festas estão perto. Ele faz um convite aos jovens peregrinos e a todos os jovens a visitar os avós ou visitar um idoso que está sozinho. E um convite aos avós, aos idosos, acompanhar com as orações os jovens que vão à Jornada Mundial da Juventude e a todos os jovens, seus netos. Tá bom, então, só queria lembrar desse dia, terceiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, que é celebrado nesse quarto domingo. Então, hoje rezamos por toda essa assembleia, aqui tem um monte de avós, né? E como é importante para os netos, os avós. E talvez muito importante porque os avós são todo paciência também, né? Às vezes a paciência que o pai e a mãe não conseguem ter pelo trabalho e pela correria, os avós é só agrado e né? De vez em quando pode também esquentar aquele lugarzinho onde não bate sol, né? Pode, quando precisar pode, mas normalmente os avós só agradam, né? E são uma bênção para os afilhados. Tá bom, irmãos, então vamos bendizer a Deus nessa Eucaristia, pela paciência de Deus conosco, e pedir ao Senhor que nos dê esse espírito de misericórdia e a graça da conversão, né? Para que Deus possa ir tirando de dentro de nós todo o joio e deixar só o trigo. O trigo é Cristo. E nós comemos o corpo de Cristo, o pão ázimo, sem fermento. Aquele que, morrendo, ressuscitou e deu a vida para todos nós. E o desejo de Deus é que todos os seus filhos, todos aqueles pelos quais Cristo morreu, sejam guardados um dia nesse celeiro maravilhoso que será o céu. Um celeiro, né? Que uma imagem que Cristo tira do mundo agrário da sua terra, mas que é muito bonito. Tá bom? E que a realidade do inferno também nos infunda em nós o santo temor. Porque Cristo nos evangelhos 15 vezes fala do inferno. Então não é uma historinha da carochinha para colocar medo nas crianças. Não. E o inferno não foi feito por Deus. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Mas o homem, na sua liberdade, pode dizer não a Deus e condenar-se a si mesmo a viver eternamente longe de Deus. Nossa, coisa horrível. Por isso que que essa realidade que é possível, por causa da liberdade humana, nos faça prudentes, nos faça humildes, nos faça zelosos também pela salvação de todos, para que ninguém se perca.